Hoje o Aratu On estava com a doutora Adielma Nizarala para tentar esclarecer algumas coisas que tem se falado ultimamente aqui em Salvador, no nosso setor de saúde. Doutora, a gente está acompanhando alguns relatos a respeito de um acontecimento de crescimento de casos de norovírus aqui em Salvador. A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem informações a respeito desse fato? O que é que se pode falar sobre isso? Então, nesse momento, nós não temos essa informação de forma oficial para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos acompanhado esse rumor de casos de norovírus, né, que foi colocado na imprensa. Entretanto, isso não foi trazido de forma oficial para a Secretaria Municipal de Saúde, porque essa busca não foi feita de nenhuma instituição pública da nossa rede assistencial. Então, nesse momento, o que nós temos é um aumento da procura por atendimento médico, muito mais relacionado a sintomas virais respiratórios, com muitos casos também de pacientes que cursam na sua doença com diarreia, com vômito, com febre, mas num aumento nesse momento esperado, considerando que nós tiramos as máscaras, que nós retornamos às aulas presenciais, e que esse é um período que, naturalmente, os vírus respiratórios circulam com mais facilidade. Então, em relação específica ao norovírus, nós não temos ainda essa observação do aumento do número de casos, até porque o norovírus ele não é um vírus de notificação obrigatória. Nós normalmente pesquisamos o aumento, a presença desse vírus circulando, quando nós temos identificado um aumento significativo, né, estatisticamente significativo, dos quadros de diarreia. E nós não temos observado isso aqui nas unidades em Salvador. E essa percepção é apenas naquilo que se encontra dentro das unidades de pronto atendimento, ou teria uma outra forma de se verificar esse crescimento, doutora? E emendando também, qual é o quadro diagnóstico para essa virose? Nós temos núcleos epidemiológicos em praticamente todas as nossas unidades de urgência e emergência, que eles são responsáveis por identificar dentro do seu número de atendimentos se alguma doença, além daquelas de notificação obrigatória, claro, se alguma doença tem se mostrado mais frequente nesses atendimentos. Além disso, toda a rede privada, ela deve informar a Secretaria Municipal de Saúde, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, se ela tem alguma doença que está se mostrando com números mais preocupantes do que normalmente ele já acontece na sua série histórica. Então, o que nós fazemos é identificar ou sermos notificados daquilo que está acontecendo na rede assistencial como um todo. Outras situações, como, por exemplo, se você tiver um surto de diarreia numa instituição para pessoas privadas de liberdade, isso tem que ser investigado. Essa infecção, ela é pela comida, foi pela água, ela é decorrente de uma infecção viral, de uma nova pessoa que adentrou o sistema contaminado e contaminou as demais. Então, essa busca ativa dos casos, quando nós somos notificados de um número aumentado de determinada doença, nós também fazemos aqui em Salvador. A senhora falou que o caso de norovírus não a Secretaria Municipal de Saúde não trata com uma doença que requer a vigilância intensiva, né? Isso... Não, na verdade, não é que a Secretaria não considera. É que pelo Ministério da Saúde, norovírus não é um vírus de notificação obrigatória. Sim. É diferente, por exemplo, se eu identifico um caso, vamos pensar assim, de ebola, de meningite, eu tenho que fazer essa notificação imediata, porque o bloqueio, por serem doenças extremamente graves, o bloqueio tem que ser feito de forma mais imediata. Então, hoje, norovírus não é considerado uma doença de notificação obrigatória, mas nós seguimos vigilantes na questão das diarreias. Por quê? Porque normalmente nós identificamos em surtos de diarreias os vírus que mais estão relacionados com o quadro de diarreia. E aí sim, nesse momento, eu posso identificar, claro, um aumento do número de casos de norovírus circulando em Salvador. Mas é como eu falei anteriormente, nesse momento o setor de agravos ainda não sinalizou nenhum aumento expressivo estatisticamente que nos leve a pensar que a gente esteja diante de um surto, de uma epidemia de qualquer vírus especificamente.
né? O que nós temos nesse momento é o que a gente chama de rumor, a gente vai fazer a investigação do rumor, ou seja, tivemos uma situação que foi notificada na imprensa de uma instituição privada que nas suas amostras identificou um percentual de pacientes com norovírus. Então nós vamos entrar em contato com essa instituição, até porque nós precisamos entender qual é a situação dessas amostras, de onde elas vêm, quem são esses pacientes, né? Eles têm relação entre eles, com que tempo essas amostras estão guardadas, isso é de agora, porque lembrar que a gente colhe uma amostra, se eu examinar daqui a um ano, estatisticamente, naquele ano que eu examinar, não vai ter mais importância estatística, porque ela se refere à doença identificada um ano atrás. Então, eu preciso identificar, entender o que é essa amostra, como nós não havíamos sido até então, até o momento dessa entrevista, nós não fomos oficialmente notificados, a gente trata isso como investigação de rumor e é o que nós vamos fazer. Paralelo a isso, nós já destacamos os grupos para avaliar se há um aumento realmente significativo dos quadros de doenças diarreicas adentrando pelas portas de atendimento dessa cidade. E aí sim a gente continua toda uma investigação, que é um processo. E eu queria, assim, chamar muita atenção para o fato de que vírus estão circulando em grande quantidade de todo tipo. São vírus que podem provocar doenças respiratórias e gastrointestinais ao mesmo tempo, só doença respiratória, só doença gastrointestinal. A gente tem o rotavírus, que é comum de circular, a gente tem o adenovírus, que também faz isso. Então, eu não tenho como precisar, nesse momento, que vírus especificamente está acontecendo, a não ser aqueles vírus, aquelas doenças provocadas por vírus ou bactérias que a gente tenha que fazer o segmento, como é o caso, por exemplo, da Zika, da chikungunya e da dengue, que o Ministério da Saúde trabalha com amostragem. A gente tem que coletar toda semana uma quantidade de amostra para encaminhar para a gente saber que vírus está circulando. A mesma coisa para a influenza, que a gente faz todo ano a identificação dos sorogrupos que estão circulando para a elaboração da vacina do ano seguinte. Então, é todo um fluxo de vigilância, de amostragem, de cuidado com o dado que a gente tem que ter. Doutora, considerando que essa amostra que está causando rumores, essas amostras que levou a esses rumores de um possível aumento de casos de norovírus, elas tenham sido coletadas recentemente, eu posso usar a lógica de que, não sendo uma doença endêmica, então necessariamente a gente vai ter uma resposta bem próxima dessa que a gente está conhecendo através de rumores, também nesse levantamento feito pela SMS? Não, porque você está partindo do pressuposto que a gente só fica tranquilo quando a doença é endêmica. Na verdade, quando você faz a avaliação de circulações virais, você tem aquele vírus que ele esteve um tempo, numa grande quantidade, depois ele virou endêmico, como é o caso, por exemplo, do influenza, e é o que a gente espera, inclusive, que aconteça com o SARS-CoV-2, né, da pandemia da Covid-19. Você tem aqueles vírus que circulam normalmente em baixa quantidade, né, em pequenos números de casos, como pode acontecer com o norovírus. Você tem aqueles casos que circulam em grande quantidade, que é o que está acontecendo ainda com o Covid, nós ainda temos uma circulação viral importante, e você ainda tem dentro disso a sazonalidade, ou seja, os vírus que circulam mais num período, e eles praticamente desaparecem, ficam quietinhos durante uma parte do ano. Então, quando você fala em estatística, em circulação viral, tem muita variável que você tem que acompanhar para você poder dizer que aquele número que está ali, que está posto, ele é um número que pode se tornar um número preocupante, que precisa de ações imediatas, de bloqueios imediatos, de cuidado. Nesse momento, nós estamos na fase da vigilância e da investigação, levantando o número de casos de diarreia, vendo se está fora da curva padrão de todos os anos, levantando a circulação desses vírus para ver se está fora da normalidade de todo o período de sazonalidade, vendo se tem algum elemento viral novo, aparentemente não, porque norona não é um vírus, o norovírus não é um vírus que nunca aconteceu de circular, então a gente está nessa fase de coletar dados, coletar informação, buscar para poder fazer um diagnóstico da situação. E esse diagnóstico a senhora prevê, assim, tem um período possível de ser aprazado? Na verdade, você não tem como prever isso, porque você, às vezes, vai para a busca de uma amostragem e ela é pequena. Eu ainda não tenho esse número. A partir do número, a gente vai dizer assim, olha, ok, eu tive 50 casos de doenças diarreicas. Aí eu vou identificar quem são esses pacientes, de onde eles vieram, se eles têm correlação, se eles estiveram no mesmo ambiente, qual é o tempo decorrido de um caso para o outro. Então, são muitas as variáveis a serem analisadas para a gente poder fazer um diagnóstico. Doutora, para a gente concluir, então,
a partir de uma observação nesse levantamento que existia uma variação significativa, né? Isso pode acontecer, creio eu, tecnicamente para vocês, ser analisado em níveis diferentes desse crescimento. Aí, como seria tratado um crescimento normal, um surto, uma epidemia? Qual seria o ponto de partida depois desse diagnóstico? Então, se a gente começa a identificar um número desproporcional quando você compara com o que deveria ser a circulação normal de um determinado vírus, ou quando você consegue identificar uma concentração em um único local. Eu tenho Salvador todo circulando, sei lá, 15 casos por mês, mas eu identifico num bairro específico, nós tivemos 500 ocorrências. Isso é um número preocupante. Então, eu vou ter que entender o que aconteceu naquele bairro especificamente que levou a isso. Aí eu identifico que teve um evento com 2.000 pessoas, onde uma pessoa foi identificada como o primeiro caso e acabou contaminando os demais. Ou a pessoa que trabalhava com o alimento estava infectada e acabou transmitindo esse vírus na alimentação. Então, assim, e o que é que eu faço com todas essas informações quando eu concluo que eu estou diante de um caso que eu preciso orientar, bloquear? Eu começo a trabalhar com educação continuada, educar a população, chegar para esses casos todos, saber qual é o elo de ligação entre eles, o que é que eu faço para quebrar essa cadeia de transmissão, o tratamento, se foi adequado, como é que eu vou acolher esse paciente na rede de atenção. Então, são uma série de medidas que a gente já faz isso em praticamente o ano todo com todas as doenças. Quando eu tenho, por exemplo, um número aumentado de casos de dengue num determinado local, o que é que normalmente a gente faz? A gente acolhe os pacientes que estão doentes, identifica de onde eles vêm, faz um bloqueio com um larvicida no local, faz a capinagem, arruma o peridomicílio, educa a população naquele local para limpar as suas casas, passa o fumacê. Então, são uma série de medidas que a diretoria de vigilância já está totalmente adequada a fazer, porque ela sempre fez isso, né? A diretoria de vigilância trabalha com isso, notificando casos, buscando, fazendo busca ativa, orientando, educando, estabelecendo medidas de controle. Então, isso é uma coisa que a diretoria já tem expertise em fazer. Os casos de norovírus são de fácil tratamento? Pode ser tratado? Norovírus, como quase todos os vírus que circulam de forma sazonal, eles provocam normalmente casos mais leves. Como todo quadro viral, 90% desses pacientes são os vírus mais frios, eles vão cursar com quadros mais leves, com diarreia, com vômito, com dor abdominal, incomodam, são autolimitados, mas eles não causam quadros mais graves, exceto, óbvio, nas crianças muito pequenas, que não conseguem já dizer o que estão sentindo e às vezes se prolongam um pouco mais. São crianças, às vezes a criança é difícil de hidratar porque está vomitando, então requer o internamento para a hidratação venosa. O idoso no extremo de idade também sempre nos preocupa, independente do vírus. Então, assim, normalmente, na curva de sintomas, são pacientes que evoluem com o início, uma piora discreta dos sintomas e depois uma melhora e desaparece os sintomas, como quase todas as doenças virais. Né? Poucos casos requerem um cuidado maior. Coisa de menos de uma semana. Entre 5 a 10 dias de iniciar, evoluir, desaparecer. Ok, doutora, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui para a gente, para o leitor do Aratuon. E vamos torcer, né, para que depois dessas investigações a gente não tenha nenhum diagnóstico de um aumento importante que possa assustar a população, né? Um abraço. Claro, e assim, o objetivo é justamente não assustar a população. Nós temos vírus, você volta a dizer, nós temos vírus circulando o ano todo, com um aumento considerável no período de outono e inverno, mas nada fora da curva do que acontece. E qualquer coisa diferente disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador vai ser o órgão que vai mais se preocupar com isso e vai estabelecer todas as rotinas para minimizar os problemas. Muito obrigado. A gente conversou com a doutora Adiela Nizarala, infectologista.